assunto é coágulo na menstruação. Você já observou ali na calcinha do absorvente, no coletor, um pedacinho, que parece um pedacinho de bife de menstruação e ficou pensando que estava saindo todas as suas tripas ali por baixo? Fica tranquila que eu vou te explicar agora o que é o coágulo, como ele se forma, quando é normal e quando também pode ser indicação de que algo não vai bem. Olha só como é que funciona, né? O nosso útero, ele se enche de sangue, essa camada de dentro, o endométrio, fica cheia de sangue. Quando chega a hora da menstruação, essa camadinha aqui de dentro, ela se solta do útero, desce aqui pelo colo do útero, escorre pela vagina e pronto. É isso que você vai ver do lado de fora. Durante esse processo, o nosso corpo, ele produz uma substância que é anticoagulante. O que é anticoagulante? Ela impede a formação de coágulo aqui dentro do útero, justamente para manter esse sangue mais fluido, mais líquido, mais ralinho e ele poder sair com mais facilidade. O que acontece é que muitas vezes quando a gente tem fluxo intenso, esse sangue se desprende daqui e desce numa quantidade grande e uma velocidade rápida. Então, ele vai descer muito mais rápido. Então, ele não fica ali muito tempo suficiente para esse anticoagulante fazer efeito. Então, aí o sangue acaba saindo mais espesso e às vezes com pedacinhos. Outra coisa que influencia na formação do coágulo é a anatomia aqui da vagina, o ângulo da nossa vagina. Porque às vezes a gente pensa que a vagina é assim, na vertical, mas não é, ela é na horizontal. Então, dependendo desse ângulo, de como que é a sua região aqui no fundo da vagina, tem mais espaço para acumular sangue. E por que isso interfere na formação de coágulo? Porque o sangue, quando ele sai, lembra do anticoagulante, vai deixar ele ralinho? Depois que ele sai, se ele ficar um tempo parado ali, as nossas plaquetas, que são as responsáveis por coagular o sangue, vão deixar ele coagulado. Então, quanto mais tempo o sangue ficar parado ali dentro do seu corpo, maior é a chance dele ficar coagulado. Então, sabe quando você fica deitada ou sentada por muito tempo? Olha aqui nesse modelo, que dá pra ver direitinho essa piscininha. O sangue vai sair daqui do útero e vai ficar aqui, boiando. Vai ficar o sangue ali e aí as plaquetas vão fazer com que ele se coagule. Então é meio que ele dá uma ressecada e ele condensa e fica em pedacinhos dentro do seu corpo. E aí quando você levantar, pluf, ele sai de pedacinho. Esse coágulo pode ser numa cor mais escura, pode ser um vermelho mais vivo ou então um vermelho mais fechado, mais escuro, quase marrom. Tudo depende do tempo que ele ficou parado ali dentro do seu corpo. Tem vídeo aqui em algum lugar que vai aparecer sobre as cores normais da sua menstruação, então depois assiste. Então esse sangue que sobrou ali, ele vai ter cor diferente. Esse coágulo ele pode ter cor diferente de acordo com o tempo que ele demorou ali dentro da vagina antes de você ver. Tem também uma outra coisa que a gente pode perceber na nossa menstruação, que não é um sangue que coagulou, mas é um pedacinho aqui de tecido também, porque não é só de sangue que é feita a nossa menstruação. Tem água e tem também tecido uterino, que pode ser, ó, você percebe que é como se fosse uma pelinha, diferente do coágulo, que é só um sangue mais denso, mais bolinha mesmo, mas tem também um que é mais um tecido, que se você pegar um papel e passar, o mesmo dedo, você vai ver que ele estica e tem umas fibras diferentes. Isso é tecido do endométrio, nada mais é um pedacinho ali de dentro que saiu e que tá tudo bem, você não tá abortando porque você tem um pedacinho de tecido lá na sua menstruação. E o que pode fazer com que uma pessoa tenha mais coágulo ou menos coágulo? São três coisas. Primeiro, a intensidade do seu fluxo menstrual. Porque se ele descer de montão, ele pode vir antes mesmo de ser coagulado em pedaços maiores. Também tem algumas questões hormonais, então pessoas que estão com algum desequilíbrio hormonal podem também ter mais coágulos do que outras. E outra coisa, são mulheres que usam DIU. Quando a gente usa o DIU, por exemplo, esse DIU aqui, o DIU de cobre, ele acaba causando dentro do útero como se fosse um processo inflamatório ali, constante, então acaba tendo uma menstruação mais intensa. Muitas mulheres que usam DIU de cobre relatam que tem menstruação mais intensa. Então, se a menstruação é mais intensa, aumenta muito mais o risco de você ter coágulos. Isso não necessariamente é um problema, é só uma característica. Assim como contraceptivos hormonais também podem influenciar em você ter mais fluxo menstrual, menos fluxo menstrual, com coágulo e sem coágulo. Agora, uma coisa que a gente tem que observar é o tamanho desse coágulo. Então, uma coisa é você ter uns pedacinhos ali, a outra é ter uma bolachinha. Não, aí é muito. Então, o que a gente tem como regra é o tamanho de uma moeda ali de 25 centavos. Então, se ele chega ao tamanho de uma moeda de 25 centavos ou maior do que isso, aí é importante você comentar com o seu médico. Agora, se é menor do que isso e tem alguns ali pequenininhos, tá tudo certo, deixa sair. Você só tem que ver a que outro sintoma ele tá associado. Se é só o coágulo, deixa ele ali. Agora, se ele vem acompanhado, por exemplo, de dor muito forte, cólica menstrual muito intensa, que você acaba tendo que modificar ali o teu plano do dia por causa da cólica, fluxo intenso, então se você tá com uma menstruação muito abundante, você tem que esvaziar seu coletor toda hora, tem que trocar de absorvente toda hora, você percebe uma quantidade grande de sangue,
ou você sente uma exaustão, um cansaço muito grande, fadiga muito grande, tudo isso pode estar relacionado a outras condições que seu médico vai investigar. Uma forma bacana de você conseguir observar a sua menstruação e também quantificar quanto de sangue você perde, porque é muito difícil a gente saber o que é muito fluxo e o que é pouco fluxo, sem de verdade saber a quantidade exata de sangue que você perde, é usando o coletor menstrual. Ele tem marcação de volume. Então, quando você menstrua e usa o coletor, você consegue saber exatamente quanto você está menstruando, e aí o fato de você ter coágulo junto com a informação da quantidade, a intensidade do seu fluxo, é que o médico vai poder identificar ali que possíveis causas você pode ter para essas condições com o aumento do fluxo menstrual e também os coágulos relacionados a alguns distúrbios e algumas doenças que podem estar relacionadas a isso. Se você curtiu, já deixa o seu like e se inscreve para saber mais sobre sexualidade, menstruação, saúde íntima e tudo mais que a gente fala aqui no canal da Ensina. Beijo grande e até o próximo!